Boa noite a todos e a todas, né? Muitos já tive a oportunidade de cumprimentar aí na entrada. E eu queria dizer, em primeiro lugar, fazer agradecimento, né? Eu acho assim, estou muito feliz, dá para ver, né? Mas agradecer a Deus, primeiramente, por esse espaço, por esse momento, de nós termos conseguido chegar até esse instante e esse lançamento desse livro. E agradecer a todos que estão aqui. Eu me emociono de ver quantas pessoas amigas que vieram de locais distantes, né? Deixaram suas casas, né? Seus afazeres, seu lazer, para vir aqui fazer o quê? Falar de história, ouvir falar de história. E isso me deixa muito feliz, porque eu não quero encarar todo esse grupo de pessoas aqui, vieram aqui por causa da Maria Angélica. Eles vieram aqui, eu quero pensar assim, porque são pessoas que gostam de saber da história, que gostam de conhecer a nossa identidade. O Assis falou, a cultura, a importância da cultura. Nós temos uma identidade cultural que ela foi construída ao longo de anos, como a nossa história individual. Todo mundo tem uma história. Quem viveu 20 anos, 30 anos, 50, 60, mais, tem uma trajetória de vida e tem uma história construída, não tem? Nosso município também ele tem essa trajetória. E ele é cheio de mistérios. Um trabalho que eu estou produzindo agora, a gente já está fazendo um novo. Eu até pensei assim, puxa, mas quanto mistério, eu não consigo desvendar, e eu fico assim, aquele quebra-cabeça todo, porque muita coisa da nossa memória, da nossa São José dos Pinhais foi perdida, e continua sendo perdida, como eu via quando a gente vai entrevistar o pessoal, foi extraviada, aquela expressão popular. Então a gente vê que com o passar dos anos, a história vai se perdendo, as memórias vivas que nós tínhamos. Quem lembra, e eu vi que muita gente estava aqui no dia 18 de março de 2006, e hoje se encontram novamente, aquelas 103 maravilhosas cabeças que nos ajudaram naquele livro do Imigrantes, 56 já se foram. Então, essas memórias, eu estou lá em casa, às vezes, puxa, agora eu precisava falar com fulano, já foi. Né? Então, é muito importante esse resgate, e o que eu estou fazendo, eu vejo assim, com muita humildade mesmo, não é uma obra. Eu estou querendo, dentro do tempo que Deus me deu, né? Eu sempre disse assim, eu aposentei super nova, né? 42 anos e 6 meses dentro de uma legislação que tinha em vigor na época, eu consegui aposentar meu expediente. E daí eu comecei a querer pensar em fazer uma pesquisa de história de São José. Eu já falei outras vezes, eu tinha muito medo, eu trabalhei anos e anos com alunos do ensino médio, que eles me perguntassem de tudo, menos de São José, porque eu não sabia. E aí é chato. E eu lembro que um dia era um aluno bem... Ele disse, professora, para que falar lá da Bahia, lá não sei do que nós estávamos falando, por que você não conta a história do Arraial Grande para a gente? Eu não sabia nada. Então, nós não tínhamos, não temos ainda, temos muita pouca coisa publicada a respeito da história de São José. Então, o porquê desse livro, e eu vou explicar também o porquê de uma história de esperança, o padre Aleixo falou, dentro daquele eixo da conotação, de um contexto religioso, esse livro surgiu assim, ele começou, a ideia desse livro, acho que começou dentro de mim, quando eu comecei a pesquisar, já foi assim, final de 1999, faz tempo, eu fui pela primeira vez na secretaria paroquial, eu trabalhava direto em Curitiba, não sabia, não tinha ideia do que tinha lá, mas me contaram que tinha os livros antigos lá que eu podia manusear. E eu confesso que quando eu cheguei na secretaria paroquial, eu comecei a mexer, o pároco da época me disse, fique à vontade, me deu uma mesa. O que tem aqui? Tem livro de batizado. Tá, vou ver. O que mais que tem? Mas quando eu mexi
quando eu mexia naqueles livros, eu ficava sem entender, porque eu não conseguia abrir um diálogo com aquela redação. Me faltava muita coisa, eu tinha que aprender muito. Eu achava fascinante. Pô, o cara escreveu isso aqui em 1730, e estou eu aqui mexendo, né? Mas eu queria entender tudo aquilo. E falando assim, então eu fui começando a ver que essas fontes primárias, elas eram riquíssimas. De imediato já deu para ver. Eu comecei pelos livros de batizado, batistério, né? E aí eu vi que não era só um documento que podia me dar informação de cunho religioso. Ele podia me dar muito mais informação. Ele poderia me dar uma informação de uma estrutura socioeconômica e cultural de São José dos Pinhais do século XVIII, do século XIX, chegando ao XX. E aí eu comecei a trabalhar com aquele material todo. Então, mexia no livro do batizado, de repente vinha uma dúvida, tem que procurar em outro local. E um dia, eu lembro que, não sei se a Lídia está aqui, do cartório, a Lídia me contou assim, o cartório mais antigo de São José, tem um livro lá de 1851 de registro civil. Eu disse, é impossível. E aí eu comecei a trabalhar e querer entender a legislação, inclusive, do porquê de se ter esse material também em cartório. Então, o material, esse livro aqui, ele tem, assim, pesquisas em fontes primárias, nós chamamos fontes primárias da Igreja Católica, né? Ele tem material, o acervo, porque eu estou lendo um batizado lá que foi redigido em 1750, e, de repente, tem qualquer colocação lá que remete à pesquisa em outro organismo, outra instituição que nós tínhamos na época, que atendia São José dos Pinhais. Porque nós éramos jurisdicionados, falando do século XVIII, a Câmara Municipal de Curitiba e a Igreja Católica. Então, lá vou eu para a Câmara Municipal de Curitiba, tive a oportunidade de ler todos os registros da Câmara Municipal de Curitiba, desde a sua fundação até 1853. Parei aí. Até 54 ainda fui um pouquinho. Por quê? Porque em 53 nós entramos com a nossa Câmara Municipal. Então a história muda, o endereço mudou, não é mesmo? Então esse material todo eu fui pesquisando, eu queria desvendar, queria entender. Aí veio a ideia mesmo do livro. Poxa, eu estou descobrindo coisas fantásticas, eu tenho que dividir com meus amigos, né? E sempre aquela coisa, porque até no livro anterior vocês lembram, nós falamos a capela de freguesia, a diocese, né, a trajetória da Igreja Católica em São José dos Pinhais, 1690, né, a 2007 que nós fizemos. Esse 1690, para mim, era um mistério, e continua sendo muito mistério ainda. Mas um belo dia, eu fiquei muito, muito feliz quando eu fui, com muita insistência, não deixavam, porque eu acho que a guarda do material é muito importante, dos originais. Toda instituição não deveria deixar nem para o pesquisador mexer no original, mas eu consegui chegar na Catedral de Curitiba, e com muita paciência, consegui convencer a pessoa para me deixar mexer no livro mais antigo que existia na Catedral Basílica de Curitiba, para descobrir esse 1690 do nosso São José. Quem tem o livro aí pode abrir na página 40, por favor. Só assim, para a página 40 do livro, nós trazemos o documento mais antigo. Eu fui digitado, né, e está digitalizado embaixo, né? É o documento mais antigo que fala de um assunto referente à história de São José dos Pinhais. Estão vendo lá? Ele só tem 318 anos. Ele é de 1693. A foto não está muito boa do documento, porque era um livro de 200 folhas, costurado, e eu não conseguia abrir para conseguir fazer mas dá para ver lá embaixo que o autor
é João da Veiga Coutinho. Então, esse trabalho, essa vontade de querer registrar, como o Padre Aleixo falou, não é somente a questão religiosa. O livro até saiu com o nome, um subtítulo um pouco extenso, Entre o Nascer e o Morrer. O que eu quis dizer aqui? Documentos oficiais. O documento oficial, então, é aquilo que eu tenho lá, na igreja, na Câmara Municipal, os documentos, enfim, que a gente manuseou durante todo esse tempo. E de memórias também, porque deve chegar um determinado momento, a gente vai trabalhar com a memória oral das pessoas, né? Da religiosidade da cultura, que essa religiosidade e cultura, eu quis mostrar nesse livro, não é uma tese, né? Mas mostrar que a religiosidade, e isso, só pensar um pouco e refletir, a gente vai ver, ela faz parte da cultura de uma comunidade. Coisas que estão aqui, que aparecem aqui no século XVIII, nos anos de 1700, de 1800, que retratam o imaginário da pessoa, como ele vê a religiosidade, com certeza, hoje, é inadmissível que uma pessoa pense assim. Algumas coisas que tem aí ainda se repetem, né, no comportamento religioso. E outras não. Hoje a gente já não pensa mais assim. Então, para identificar isso, nós dividimos o livro em três partes. Por que se fez isso? Até quem tiver o livro ali pode ver o sumário. A gente deu 3 partes. Ela na página... Não tem página, página 13. Bem nascer, bem viver e bem morrer. Por que nós dividimos assim? Nós queríamos identificar um comportamento religioso e cultural de pessoas que aqui viveram, né, e que vivem também, porque a gente tentou chegar até um paralelo com o século XXI. No bem nascer, eu consegui diagnosticar muito mais questões socioculturais, comportamentos mesmo, econômicos da sociedade, do que de religiosidade. Então, veja como a gente não consegue separar. Chegou um momento de dizer, mas cadê? Por quê? Vejam lá, quem tem está aberto lá o sumário pode ver. Batizado, até a gente fala lá, é uma identificação social e religiosa? Ela é política também, até 1890. Por quê? Porque Portugal faz, lá no século XV, um tratado com a Igreja de Roma, o padroado, e ele obriga as pessoas a se batizarem.